estamos com o Daniel Zapote, um dos realizadores do Noite de Jogo. Se você não conhece, você está perdendo algo maravilhoso. Já deixei aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem o canal, caso você não conhece. Tem lá campanhas incríveis e com o financiamento coletivo que eles fizeram, que foi um sucesso. Já vai sair a próxima, então aproveita já a maratona para quando sair já tá no esquema, você já esquentado. É algo incrível, mas eu vou deixar para vocês assistirem lá. Hoje nós vamos falar com o Daniel Zapote. Então, seja muito bem-vindo. Fala, Rafa, beleza? Então é isso aí. Quando tu falou, fizemos um financiamento coletivo, deu tudo certo, e esperem que já vai sair. Cara, isso aí vai demorar um tempo ainda aí, né? Demora um ano quase aí. A gente até tem um vídeo falando sobre isso, mas a gente é muito chato com essas coisas de tempo e data, a gente quer deixar tudo bem certinho. Mas sim, cara, a gente tem um canal do YouTube e a gente tem uma campanha, a gente tem duas campanhas, né? Que é Passagem de Ladon, e a gente tem uma série de outras que são one-shots, que são aventuras estilo podcast. E essas a gente... Tudo D&D até hoje. Mas bem, isso não é o ponto aqui, né? Primeiramente, agradecer o convite. Tu foi lá na live e falou assim, quero fazer entrevista. Eu falei, não, pode garantir. Até falei, pode fazer duas, não tem problema. E depois tu falou até que estava fazendo essa série, conversando com vários mestres. Eu fiquei super lisonjeado aí para ser um dos mestres que vai conversar contigo, que vai estar aqui e tal. Eu achei, pô, mó bacana. E, cara, a gente se conheceu, para quem não sabe, tá? A gente se conheceu na casa do Big Brother do DOF de 2024. A gente estava lá para ir no DOF, né? Obviamente. E tava uma galera na casa, a gente se conheceu lá e ficou conversando. É isso aí, cara. É isso, coisas que o RPG traz pra gente, cara. Mas é isso, cara. Vamos lá, vamos conversar. E é isso aí. Sim, bora lá. Então, assim, a primeira pergunta que eu gosto muito de trazer é assim que todo mestre tem a sua história de iniciação do RPG. Aí eu pergunto para você, Daniel Zapote, como o RPG entrou na sua vida? Então é o seguinte, cara. Pra mim, as coisas começaram no colégio. Eu tinha um grupo de amigos e um dia, não lembro como é que foi certinho, um dos meus amigos falou assim, cara, chega aqui, vou te mostrar um negócio irado. E ele me chamou pra gente ir atrás do ginásio. Dentro do colégio tinha um ginásio gigante, que então era um lugar... ir atrás do ginásio, ele tinha meio que uma escadinha de cimento, assim, que era o lugar onde a galera se trocava, porque atrás do ginásio tinha umas salas ali tipo, onde o pessoal treinava judô, onde a galera treinava outros esportes que não eram o futebol de salão e basquete. E aí cheguei ali, naquele final, um corredor, assim, né, e no meio daquele corredor, nessa escada, assim, todo mal organizado, vamos dizer assim, tinha uma galera jogando RPG, cara. Tinha um pessoal com umas fichas na mão, e daí cheguei lá e fiquei escutando os caras, e eles estavam jogando GURPS. Era GURPS fantasia, né, GURPS medieval, assim, uma coisa assim. E aquele foi meu primeiro contato com RPG, de tipo, o que é isso aqui, né, o que tá acontecendo? Joguei algumas vezes no colégio, a gente jogou algumas vezes no colégio, não sei por que a gente parou, não lembro por quê, realmente não lembro mais. Tem um amigo meu que tem uma memória excelente, podia perguntar para ele um dia. Só que acontece é que a galera chegou ali, gostou e falou assim, cara, vamos jogar mais disso aqui, né? Vamos continuar. Aí o que acontece é que um amigo nosso tinha comprado o livro do jogador, que tinha saído em português recente, isso é muito... Cara, isso é 94, tá? 95. E daí foi o primeiro a ler e foi o primeiro a mestrar aí, gostava de Forgotten Realms, ele tinha comprado uns complementos lá fora também de Forgotten Realms, que eram compatíveis, e ele começou a mestrar Forgotten Realms, cara. O começo foi esse, né? Na época eu comprei e mestrei também a Caixa Preta, muita gente conhece a Caixa Preta, que tem um dragãozão vermelho na frente, tem um cara que é super claro. Eu tenho a minha, tá guardada, ela tá destruída pelo tempo, ela tá muito, muito quebrada. Mas eu tenho tudo que veio nela ainda, eu tenho os dados, eu tenho o mapa, eu tenho a aventura ali. E guardei até hoje porque, sei lá, nem sei porquê. Mas é isso, cara. Começou isso lá em 94, daí a galera começou a jogar, a gente não parou mais e jogava, tipo, ia pra casa de alguém, não sei se foi contigo assim também, né? A gente tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, ia pra uma casa de alguém e jogava de sexta à noite até sábado, assim, sabe? Até quando a mãe de alguém expulsava a gente da casa de alguém, né, cara? Então... Não, e é legal porque é interessante que alguns começam
O primo, às vezes outro irmão, às vezes outro amigo, às vezes quem começa com o mestre jogando um pouco mais tardia. No caso, eu conheci alguns jogadores através da namorada que trouxe. Foi uma a namorada é uma aluna minha que estava jogando, aí chamou o namorado, aí já tem um casal que hoje é casal por causa do RPG, então que se conheceu na mesa, se curtiram e agora estão namorando porque começou no RPG. Então eu acho muito legal como tem diversas formas de iniciar o RPG. Quando a gente, quando a gente começou a jogar, cada um foi para um lado, né? Cada um foi para um universo, para mestrar alguma coisa. E eu sempre me encantei por Dark Sun. Eu comprei os complementos e foi o primeiro cenário que eu mestrei foi Dark Sun, cara. E foi, eu tenho, inclusive, uma coisa muito louca de falar, tá? A gente tem esse grupo que a gente começou a jogar lá em 94, 95. Na verdade, começou a jogar em 97, mais ou menos, 96, 97. A gente joga até hoje, cara. Tem muitas pessoas que, às vezes, quando vai iniciar uma mestragem, no caso, você começou com Dark Suns, outros, no caso, eu comecei com D&D também, mas eu comecei bem chuleca, eu tinha um colega que falou assim, não, eu quero jogar e eu preciso de alguém mestre. Vai você, porque eu tô afim de jogar, então você vai mestrar. Então, tem algumas questões. Mas, no caso, quando você começou a mestrar, principalmente esse sistema, como que foi assim aquele começo para você? Você, no caso, por ter começado lá para antes de toda questão de internet e tudo mais, como que foi a sua galgada como mestre? Cara, a gente tinha assim, ó, não é que não tinha nada, né? Existia um suporte ali, porque na época tinha a revista Dragão Brasil, né, cara? Que era o teu acesso à informação do RPG era com a Dragão Brasil, que hoje em dia tá, acho que até tem até hoje, acho que tem até hoje. E, cara, lia muita coisa do Dragão Brasil, vinha dica de mestre, vinha perguntas da galera e tudo mais. Então é o tipo de coisa que era legal da gente poder observar, né? De poder ver o que estava acontecendo. Outra coisa era conversar com a galera que estava junto contigo, mas esse começo é meio que um salto da fé, assim, do Assassin's Creed, cara. Não tem. Não, hoje em dia é muito assim já, né? Mas na época não tinha nada. Não tem material. O que tu tem é o teu livro, né? O livro vem bastante coisa. Geralmente os livros têm bastante informação para ti. O livro mestre atual da quinta edição não é tão bom, mas os anteriores eles têm muito disso, de te ensinar o que tu tem que fazer e tudo mais. E é isso, entendeu? No final das contas é isso. É um salto de fé, tu começa e tu vai ter que ajustar à medida que as coisas vão caminhando. Não tem, eu não, pelo menos comigo assim, começa, não teve preparação. Foi sair narrando. Eu fiz uma história, eu escrevi, né, eu escrevi uma história mais do que eu precisava, eu fiz muito, escrevi muito mais do que eu precisava para poder ter embasamento, não precisava ter feito tão grande daquele jeito, até por estar começando. E depois me joguei, cara. E daí eu fui ajustando, eu fui entendendo como é que eu gostava de mestrar, como é que eu gostava que a galera fizesse, e eu fui ajustando e tive que ser um ajuste aí meio que com o carro andando, vamos dizer assim, cara. Mas não, no final das contas foi Dragão Brasil, o livro do mestre e se jogar, cara. Essas foram as coisas que eu utilizei. E gostei muito, cara. A única coisa que foi louca, assim, é que no começo tinha um amigo meu que pegou e fez um nome super ridículo do personagem dele. Eu falei, nossa, meu, tá estragando o meu jogo, tá ligado? Porque eu queria aquele jogo, né? Eu quero que seja épico e tal. E ele tava estragando o meu jogo com um nome, nem lembro mais o nome, mas o nome do boneco dele era um nome ridículo, assim, sabe? Tipo, sei lá, Cocô Xixi, não lembro o que era, mas era um nome nada a ver. E eu achava que isso estava estragando a minha campanha, mas eu devia ter abraçado esse tipo de coisa, sabe? Eu devia ter visto isso e falado, cara, isso aqui. Porque o resto dos jogadores estavam se divertindo com isso, eu era o único que estava incomodado, sabe? Então, obviamente, eu era o único que não estava curtindo essa zoeira. Eu devia ter abraçado mais essa zoeira, então. Mas, fora isso, as coisas começaram aí, a galera se divertiu bastante, então gosto bastante. E recomendo a todo mundo. Mestre uma vez, pelo menos. Vai lá e, sei lá, faz de qualquer jeito mesmo, mestra sem ter nada preparado, nem se preocupa, mestra e que depois que a pessoa começa, ela vê que é mais fácil. No começo é mais truncado, porque a pessoa acha que não sabe regra e tal, mas depois só vai pra frente, cara. É muito fácil. No caso, além de sistema D&D, você já chegou a jogar e mestrar algum outro sistema? Sim, cara, GURPS GURPS eu nunca mestrei, só joguei. Shadowrun eu mestrei, né?
e nunca joguei, só mestrei. Um tempo atrás tinha o D6 System, cara, que é um sistema gratuito online que existe, que é só feito com D6, que eu joguei Star Wars nele. Tem um jogo que eu gosto muito, cara, mas gosto muito mesmo, que é a mecânica, que é chamado... É o Saga System, mas não é o Saga System que a galera tá acostumada, é o Saga System de carta, teve um RPG que saiu em 90 e poucos, que era o Marvel Super Heroes Adventure Game, se eu não me engano. E é um jogo de carta. O mesmo sistema é do Dragon Age Fifth Age, né? Do Dragonlance Fifth Age. E como é que funciona? Você tem cartas e tu tem dificuldades. Então tu joga uma carta e soma um atributo e tu tem que chegar a passar uma dificuldade. E tem outras coisas no meio do caminho ali para tu poder passar a dificuldade. Então esse de super-herói que eu adorei, joguei GURPS Supers também. Que mais? Cthulhu. Nossa, joguei Cthulhu. Nunca mestrei Cthulhu, mas já joguei Cthulhu. Eu particularmente mestrei Ravenloft e joguei Ravenloft, gosto muito. Mas não é sistema diferente, é cenário, né? Aí hoje é cenário. Não sei o que tu está familiarizado também, mas teve uma época que a gente tinha um grupo de RPG e a gente queria conhecer sistemas diferentes. Então, e a gente queria dar uma pausa para o mestre também. Tinha essas duas coisas, né? Então, o que a gente fez? A gente se organizou. A gente tinha 5 jogadores. Cada semana que a gente jogava, um jogador ia trazer um jogo diferente para a gente mestrar. Para mestrar e fazer uma one shot. Aí teve um amigo nosso que levou um RPG chamado de Stick alguma coisa, que tu tinha um bonequinho stick, e tu, à medida que tu ia perdendo ponto de vida, tu perdia teus sticks, assim, e jogava com um D4, bem diferente, assim. Tem uns sistemas bem alternativos. Eu levei Era do Caos, que é um sistema brasileiro que eu tinha comprado no Rio de Janeiro, que muito bacana, e a história eu acho muito legal. Não sei por que não foi então para frente, mas a ideia aí do cenário é que existem anjos caídos, né? Tipo o Corvo, a mitologia do Corvo, assim, que tem aquela alma que volta, renascida, para se vingar. Então existe essas coisas assim, elas estão no meio da gente. Então isso tá ali e você joga com essas coisas. Então existem renascidos, existem pessoas que têm pactos sei lá, com o inferno, com o céu, assim. Tem criaturas sobrenaturais, então vai nesse caminho ali. Ah, vampiro. Vampiro, cara, como é que eu pude esquecer, cara? Vampiro e lobisomem. Adoro os dois, cara. Maravilhoso, cara. Gosto muito dos dois. E acho que é isso, cara. Não sei se tem mais coisa. Dan, uma coisa que algumas pessoas sentem, e eu até senti um pouquinho isso também, que depois que você tá um tempo jogando, você fala assim, nossa, eu tenho uma vontade de virar mestre. Aí você mestra, joga, acho que vale muito a pena você virar mestre, mas depois que você fica um tempão como mestre, quando você muda para jogador, você sente um baque quando você volta a jogar como jogador. No caso, você sentiu esse baque ou para você foi fácil meio que mudar papéis? Ah, agora eu sou jogador, agora eu sou mestre. Não, é fácil, cara. Eu vou dizer pra ti que eu acho que é fácil. Eu me divirto muito mestrando. Eu acho que é muito bom mestrar. E é um papel. É que assim, são coisas diferentes, né? Não sei. Para mim, especificamente, é fácil você fazer as duas coisas. Claro que é muito mais fácil você jogar, tá? Isso sem dúvida, tá? Vamos lá, respeitem seus mestres, valorizem seus mestres, porque você tem que preparar aventuras, tem que preparar mapas, tem que fazer um monte de coisa. O jogador, o que ele tem que fazer? Tem que ter a ficha atualizada e lembrar do personagem dele, aparecer no dia e talvez levar dados e se for online nem isso, entendeu? Só tem que estar disponível. Então é muito mais leve. Mas para mim é fácil, cara. Essa mudança é fácil. Inclusive, às vezes eu fico com. Quando eu tô muito tempo sem mestrar, eu fico com vontade de mestrar de novo. É o momento que eu tô agora. Eu tô há bastante tempo sem mestrar. E eu tô me coçando para mestrar alguma coisa, sabe? Nem que seja uma one shot, alguma coisa assim. Porque eu sinto falta. Sinto falta de. Sei lá, de colocar os desafios pra galera, de tu poder ver como é que o pessoal vai fazer para vencer os teus desafios, tu ver como é que as pessoas vão reagir quando e ver como você vai reagir ao que as pessoas estão fazendo. Cara, eu acho assim, ó, eu acho muito bom, foda, quando você faz uma aventura e você tá esperando para saber como que as pessoas vão interagir com aquilo que tu planejou, com aquilo que tu imaginou que ia acontecer. E elas ou jogarem tudo por água abaixo, você, tipo, tem que se virar, ou você, tipo, caraca, as coisas estão bem certinhas, as pessoas pegaram as coisas que eu coloquei, pegaram, tipo, sei lá, uma coisa super simples que geralmente dá muito trabalho é você botar enigma, né? Enigma é uma parada ridícula, você pode fazer uns enigma bobo pra caramba e teus jogadores nunca vão acertar. Mas respondendo a pergunta, pra mim é super tranquilo, não sinto dificuldade de fazer essa mudança não. Acho bem fácil até,
E claro que jogar é muito mais fácil que mestrar, né? Meu Deus do céu, é muito mais tranquilo. Não sei se tu sente a mesma coisa, sabe? Não sei se tu tens essa sensação. Eu também nem sei se tu mestra muito ou não, ou geralmente tu joga mais, isso eu não sei, Rafa. Me conta aí. No caso, eu mestro bastante mais local, porque eu sou meio antissocial, então eu consigo mais do tipo assim, eu tenho um grupo de amigos e falo, vou mestrar, do que, por exemplo, no caso, mestre de aluguel, ou no caso que Uhum. vocês, quando foram gravar o Noite de Jogo, buscaram um coro. Então, eu sou mais do tipo assim. Eu vejo que tem alguns alunos ou alguns jogadores falando, puxa, eu queria jogar. Daí eu falo, eu consigo mestrar. Então, eu sou mais assim, mas faço os dois tranquilamente. Mas agora, do tipo assim, particularmente eu fiquei meio chato. Depois que eu comecei a mestrar bastante, eu comecei a ser um pouco chato no caso, assim, se o mestre ou ele é um inexperiente que não quer melhorar, eu já não tenho muita paciência para nubice. Se é uma pessoa nova que tá meio que tipo assim, não, eu tô querendo aprender e tudo mais, eu tenho mais paciência, mas eu fiquei meio chatão na hora de escolher o que eu vou jogar, no final das contas. Cara, eu não, eu tenho muita paciência com a galera que tá começando. É normal pra caramba. Eu acho de boa. O que eu não, uma das coisas que eu não gosto muito é quando fica um clima de tensão, tipo o mestre contra o jogador, ou quando tem aquela galera que curte muito o mestrão, tipo, eu matei todos os meus jogadores e tal. Eu não entendo muito bem o ponto, mas assim, ó, se é a vibe da mesa, eu me divirto, entendeu? Eu não vou deixar me divertir, cara. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Entender qual que é a forma da mesa, como é que o pessoal tá jogando e aproveitar aquilo. Porque tem mesa que você vai jogar que o mestre tá contra você. Sabe aquelas coisas tipo bem tradicionais, tipo o plano. Os jogadores vão fazer um plano para enfrentar o chefão. E aí eles não dizem pro mestre até chegar no final. Cara, o mestre tem que saber, sabe? O mestre tem que entender o que tá acontecendo. Você não pode chegar em cima da hora e contar o plano, porque muitas vezes coisas não vão funcionar, não vai dar certo, entende? Então, depois que eu aprendi a me divertir nas mesas, mesmo até as que eu não gosto muito, aí foi o ponto que eu encontrei, cara. Pra mim é ótimo. Até com noob, cara, porque o noob a galera que tá começando tem umas paradas muito boas, cara. Eu adoro jogar com gente que tá começando, principalmente jogador, né? Mestre não tenho tanta experiência assim pra poder dizer, então raramente eu tô jogando numa mesa que tem um mestre novo, né? Porque geralmente tem amigos aí que jogam há bastante tempo, então a gente tá se juntando com gente que joga há muito tempo e que já tem experiência de mestrar, então mestres novos é raro. E quando eu tô em eventos que tem mestres novos, geralmente eu tô mestrando, eu não tô jogando, né? Então, mas do ponto de vista de jogador, jogadores novos é sempre muito bom. Adoro as pessoas que estão começando, cara. São ótimos jogadores. Sim, jogador novo é maravilhoso. Eu tenho experiências incríveis já de pessoas que quebram a minha perna porque pensou tão fora da casinha que a gente está acostumado com o jogador padrão, que ele vai bater, vai castar magia, vai tentar convencer. E o jogador novo não conhece essas manias, então vem com uns planos nada a ver que eu falo, velho, incrível. Cara, Jogador novo, eu acho apaixonante. agora eu tô numa vibe que é o seguinte, eu tô me puxando pra certas coisas, né? Então eu jogo alguns jogos, então eu tô me puxando pra quê? Eu tô evitando como jogador alguns vícios. E qual que é o vício? O vício que você volta logo é o seguinte: você chega numa sala e você fala assim, eu quero fazer um teste de investigação. Você tá pedindo o teste, tá ligado? Eu quero fazer tal, sei lá, eu quero rolar aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Quando na verdade você devia estar falando, eu quero investigar a sala, eu quero dar uma olhada embaixo da mesa, eu quero ver se a gaveta tem alguma coisa, eu quero ver se existem marcas na cadeira, eu quero ver se a janela, se o lugar está fechado há muito tempo, vai ter poeira. Então eu quero olhar a janela para ver se onde abre a janela não tem marca de poeira, porque indicaria que a pessoa não limpa, mas que a janela é aberta, né? Então, e daí o mestre pode falar, não, então tá, vai lá e faz um teste aqui para isso. Porque geralmente eu faço isso. Então eu me puxo para evitar de dizer para o mestre qual é o teste. E na maioria das vezes que eu estou fazendo isso hoje em dia, eu pego informação de graça. O mestre não está pedindo para mim fazer teste nenhum. E eu acho que eu estou gostando mais de jogar. Porque eu não estou querendo, sabe? Eu não estou querendo. É quase como se tu tivesse hackear o jogo, sabe? Eu sei que vai ter isso e vou fazer isso e vou fazer aquilo para chegar naquele ponto. Então isso é uma coisa que eu estou fazendo agora e ninguém me pediu para fazer, nem nada, foi só pessoalmente mesmo que eu comecei a fazer e eu tenho gostado bastante do resultado. Então, recomendação, faça isso, cara. Não peça teste,
fala o que você vai fazer. Então, e isso é uma coisa que eu aprendi vendo jogador novo, principalmente noite de jogo. Tu vai ver a Helene, a Gabi, a Luíse também. Elas ali, quando vão jogar, elas não sabem que não podem fazer, sabe? Esse é o mais legal, né? Não sabe não sabe qual é a limitação do personagem. Então, quando não sabe a limitação, pode fazer tudo, né? A Luísa uma vez quis usar a rajada mística para jogar uma magia e fazer como se fosse uma corda e prender o meu personagem. Então, nada a ver, cara, não tem condição, é só uma magia que só dá ataque, não tem como fazer isso. Mas a pessoa não está limitada pelas regras, não está limitada pelo que a gente conhece, então ela pensa coisas diferentes. Então, é super bom, então eu gosto bastante, cara. Jogador novo é tudo de bom, cara. Sim, eu adoro. E essa coisa de pedir, falar o que quer fazer e não pedir teste, eu tento tesourar dos jogadores mais veteranos, no caso assim, ah, mestre, quero rolar investigação. Eu pergunto, o que você quer fazer? Ah, eu quero descobrir a parada mágica, então você vai rolar arcanismo. Então, assim, às vezes, ah, mas é que minha investigação é mais alta. Desculpa, veterano. Para isso que você quer arcanismo. Então, eu gosto de perguntar o que o jogador quer fazer, porque às vezes acontece isso mesmo, tipo assim, ah, eu queria investigar a janela. Ah, o que você quer saber dela? Ah, se ela já foi aberta nos últimos 10 anos. Beleza, você percebe isso, não é uma coisa que você precisa investigar e tirar 2 no dado, não sei o que, não sei o que lá. Então eu acho que às vezes realmente pedir pro mestre falar, eu queria fazer tal coisa. Às vezes você ganha de graça ou simplesmente é dado por quê? Porque, sim, pela imersão mesmo. Tem uma regra que nem muita gente conhece, eu posso estar inventando aqui, não lembro se é uma regra opcional ou não, que as dificuldades são 5, 10, 15, 20 e 25, se eu não me engano. E tudo que é dificuldade 5, tu não precisa pedir teste, entendeu? Tudo que seria dificuldade 5. Então, eu acho que é esse tipo de coisa, entendeu? Às vezes a gente, quando tá narrando, você quer rodar dado, sabe? A pessoa quer rodar dado. Então você pede um monte de teste que não precisa pedir, sabe? Você não precisa. Você não precisa pedir esse teste. Você pode fazer as coisas sem aquele teste específico. Dá informação de graça, entendeu? Se a pessoa vai olhar, tudo bem, não tem problema. Porque, sei lá, se for um caso de investigação como a gente está indo aqui, tu tens um mago que tem inteligência 16. Quando o limite é 20, 16 é inteligente pra caramba, sabe? Cara, tem um crânio. Então isso quer dizer, cara, que você vai perceber coisas que outras pessoas não percebem. E querendo ou não querendo menosprezar ninguém, mas o teu mago vai ser mais inteligente que o jogador dele, né? Então, dá pra ele isso, entendeu? Tipo, cara, deixa o teu personagem ser. Ele perceber as coisas que o jogador não perceberia. Você pode entregar essas informações, porque, obviamente, o mago vai ser mais inteligente que o teu jogador. Então, isso é legal. Que é uma coisa que a gente não se preocupa tanto em outros atributos que são mais fáceis da gente ver isso, né? Eu acho que tem um problema com inteligência e carisma, geralmente. Sabedoria é um atributo que poucas pessoas usam também. O que o pessoal mais sabe usar é força e destreza, né? Então, que o pessoal obviamente entende que o personagem é mais forte ou é mais ágil que o jogador, né? Mas então acho que dá para você entregar muita coisa nesse sentido, sabe? 5 é o teste básico, não precisa fazer nada, não precisa rodar dado, e o cara é obviamente muito mais inteligente. Sim. Aí no caso, eu sei que depende de mestre para mestre, mas no seu caso, você é mais um mestre narrativista, onde você reduz um pouco os dados em prol de um roleplay, ou você é aquele mestre um pouco mais regrista, que tipo, ah não, se pediu tal coisa, precisa rolar tal coisa, aquele outro, você tá no meio termo, como você se vê como mestre nessas categorias, tanto mais roleplay livre, quanto mais jogo gamificado? Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu vou ficar no meio do caminho. Eu tô tentando evitar ser muito apegado à regra. Geralmente eu gosto muito de ser apegado à regra por alguns motivos. Eu gosto de ser uma pessoa muito justa no jogo, né? Então eu quero que todo mundo tenha a mesma chance, eu quero que todo mundo tenha personagens equilibrados, eu não quero que nenhum personagem sobressaia. Eu tenho muito medo de acontecer algumas coisas, tipo um personagem estar muito mais poderoso que os outros e isso prejudicar o entretenimento, né? Ou seja, a diversão de uma das pessoas ali, da mesa. Então eu gosto muito de usar as regras para isso. Mas ao mesmo tempo eu gosto de entregar coisas também. Então, tipo, se você tá entregar de que forma? Se você tá jogando, se você tá tendo um desenvolvimento legal, se a pessoa tá trazendo coisas, se a pessoa tá falando ou tá
ou tá desenvolvendo, ou tá interpretando, eu acho legal deixar isso acontecer. Eu acho que eu me colocaria no meio do caminho. Eu adoro uma boa interpretação, eu adoro um bom diálogo, eu adoro entregar coisas nesse tipo de conversa, mas não deixar a parte das regras ir embora também. Eu gosto disso. Então, eu gosto muito de um roleplay aliado às regrinhas, vamos dizer. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que existe uma cena que você está conversando com alguém, você está falando com, sei lá, não importa, o que quer que seja, um castelão, sabe? A pessoa que cuida do castelo. E você está conversando e vocês começam a falar sobre pormenores e tem suas particularidades aí, sei lá, comida, tá? O castelão adora comida e o teu personagem também. Aí o que acontece é que você pode perceber, faz um teste aqui para entender se ele está falando a verdade, faz um teste para entender se ele está escondendo alguma coisa, faz um teste para ver se ele está levando a conversa para o lado da comida porque ele não quer levar para outros lados, entende? Eu acho que esse é o legal, assim. Porque é o tipo de coisa que tu não consegue, é muito difícil você como mestre colocar isso dentro do roleplay, sabe? Que ele tá tentando levar a conversa para outro lado, porque você não tá lá, você não tá vendo a pessoa, você não tá dentro da situação. Aí eu acho que um teste é legal, sabe? Então, acho que essa união dos dois é onde é o caminho do meio, o caminho do Buda, ou esse ponto super interessante, onde você pode fazer o quê? Dar esse substrato para a pessoa, dar informação para ela, ao mesmo tempo que você não perde roleplay. Até porque, se vamos dizer que ele passa num teste aí, entende que esse cara tá levando a conversa para outro lado, ele pode mudar a conversa dele e agora também tentar entender o que tá acontecendo. Então, eu acho que não dá para um ficar muito longe do outro, sabe? Acho que eu fico mais no meio. Gosto muito da regra, e eu gosto muito do roleplay. Eu gosto de regra, cara. Sim. É que tem alguns. Realmente tem aqueles sistemas que são mais narrativistas, que rolam um pouco dado mesmo, aí isso aí são outros 500. Mas eu, no caso, pelo menos do D&D, que é um calhamação de regras, eu acho que essa ponderação de algumas coisas não rolar, outras coisas rolar para saber para onde vai dar, porque às vezes no caso eu quero ver se a porta está destrancada. A pessoa destranca, beleza. Rola um teste para saber se tem armadilha. Ah, aparentemente não. Então, mas aí, ó, aí tem uma parada massa pra caramba, tá? Que é o seguinte, o Foundry, por exemplo. O Foundry permite você jogar um dado escondido que só o mestre vê, né? Eu sou muito fã de testes de percepção, o jogador não saber qual é o resultado. Eu adoro isso, adoro. Porque eu acho que se você joga. Cara, você jogou lá, você tirou 20, você tem mais 5 de percepção. Você tem 25 total. Isso no DD, né? Você sabe que se você, cara, você sabe que não tem nada ali. Não existe nada ali. Então, se o teu mestre fala pra ti assim, você acha que não tem nada aqui. Tu sabe que não tem nada, entendeu? Tu sabe que não tem nada. A não ser que o outro lado tenha um resultado absurdo de furtividade, vamos dizer assim. Então, se você roda ele escondido, você está trazendo o fato de que, olha, você acha que não tem nada. E é mais fácil da pessoa interpretar. Porque a pior coisa que tem é quando o cara você pede um teste de percepção, o cara falha no teste de percepção e ele fica tipo, mas eu vou ficar de olho, hein? Eu vou ficar tomando conta, eu vou ficar dando uma olhada, porque ele não ficaria, entende? Ele está fazendo um meta-jogo, ele está tentando, entre aspas, hackear o jogo para poder não tomar uma surpresa, não ser surpreendido, não deixar alguma coisa passar. Então acho que esses testes escondidos, eles são muito bons, cara. Eu adoro fazer. E às vezes eu vou dizer um negócio, às vezes eu peço teste que não tem nada. Eu peço um teste de percepção, mas não tem nada lá para ninguém achar. E vai atrás do escudo, vai cego, e é só pra galera ficar nervosa, principalmente em jogo de horror. É maravilhoso. Pede um testezinho que não tem resultado nenhum, a galera fica super cagada. É muito bom, cara. Quando você mestre rola o dado por nada. Só, tipo assim, o pessoal, vocês entram na sala, mestre, a gente vai entrar na sala, vai começar a investigar o armário. Aí você, beleza. Você joga o dado por nada. Só joga. Aí, O que foi isso, mestre? Continua. Você não fez nada, só gerou aquela Cara. sustinho, tipo. Eu Eu gosto gosto. muito, cara. Eu gosto muito. E assim, eu adoro mestrar horror, né? Gosto muito, cara. Gosto muito. Cthulhu, gosto muito de Ravenloft, adoro esse vampiro. Eu adoro quando os jogadores, o mundo é muito mais perigoso do que os jogadores, tipo o Cthulhu, sabe? Você vai perder, sabe? No final das contas, você não vai ganhar, né? Ou a missão é muito difícil, tipo como é que é um Dark Souls da vida, entendeu? Tipo RPG, assim. Eu acho que é isso. A dificuldade é muito grande, então correr é uma opção. Eu acho muito legal quando você pega os jogadores e você faz com que eles tenham que fugir de alguma coisa. Cara, eu acho ótimo. Eu acho tão legal quando eles estão se achando super poderosos e eles fogem.
Claro que não dá pra isso acontecer o tempo todo, né? Senão o cara vai ficar chateado, vai achar que o personagem é fraco e tal. Mas quando dá pra colocar isso, eu acho muito bom, cara. Eu gosto demais dessa estética, assim. Por isso que você falou do jogar o dado sem nada, né? Que a galera fica, tipo, fica de olho, eu acho muito bom, cara. Pra horror mesmo, fala blues, cara. Sim, incrível. E assim, você está falando até a questão de nivelar, até que você comentou. No caso, por exemplo, vamos considerar que, sei lá, o Ricardinho conhece bastante o sistema D20, o 5E, o OneDD, e fez um personagem bom, combado, dentro das regras permitidas e tudo mais, mas o Claudinho e a Laurinha, que começaram agora, fez, né, a Claudinha fez um maguinho totalmente, tipo, podia ser melhorado pra caramba. O Ricardinho, ele fez um guerreiro com umas manobras meio bosta. E no final agora você tem um cara com uma ficha muito forte e dois personagens fraquinhos. Como que você daria prazer pro Claudinho, que fez uma ficha combada para bater em bicho forte, mas não dá TPK pros dois que fizeram um bichinho fraco? Cara, eu acho que. É que assim, eu não vou. Acho que o TPK não é um problema, tá? O TPK é facílimo de tu evitar. O TPK só acontece se o mestre quiser, né? Então, o mestre tá no controle ali. Eu acho que primeiro, então, é isso. Então, o segundo ponto que eu vou te dizer é o seguinte. Eu me preocupo muito mais com a diversão da galera. Se o pessoal vai estar se divertindo. Então, se eu conseguir fazer com que todo mundo se divirta, tá ótimo, né? Então, se eu tenho aí um cara que pegou um monte de magia de detecção, que quase ninguém pega, sabe? Aquelas coisas tipo, pra poder ver o que tá acontecendo, tipo augúrio, umas coisas bem malucas assim. Eu acho que dá pra você colocar a sessão pra que ele tenha um papel interessante e se desenvolva, ao mesmo tempo que o outro cara também se desenvolva no combate. Eu acho que é possível de tu fazer esse meio do caminho aí. Mas o que eu ia fazer é o seguinte: primeiro acompanhe as primeiras sessões, ver como é que vai acontecer e deixar a galera poder mexer na ficha deles. Então, quando passar um primeiro combate, eles vão entender o que acontece. Até antes do combate você pode conversar com as pessoas. Eu não gosto muito não é cortar, de podar as pessoas, né? Então antes você pode conversar com o cara e dizer assim, olha, se existem habilidades melhores para isso aqui, essas habilidades não funcionam tão bem, dá uma olhada nessas aqui. Geralmente eu vou aconselhar a pessoa para ver como ela vai fazer a ficha. Mas vamos dizer que ela passou, ela começou. Cara, depois das primeiras sessões, deixa ele mexer na ficha do personagem. Depois que ele viu o que acontece, ele vai dizer, pô, mas o Fernandinho, não sei mais qual que era aqui, mas o Fernandinho é muito bom, a ficha dele é ótima e tal. Eu falo, não, mas a tua ficha pode ser tão boa quanto, existem alternativas pra gente mexer aqui, se você fizer isso, isso e aquilo. Então acho que deixa passar uma sessão ou outra, deixa ele entender o que tá acontecendo, até para ele entender o que ele quer mexer. Se você nem sabe onde você vai mexer, se a pessoa tá começando, como é que ela sabe, né, o que ela quer desenvolver, o que ela quer fazer? Então acho que deixa acontecer um pouco, deixa a sessão ir, até porque muitas vezes pode ser que as pessoas vão te surpreender com coisas malucas, né? Eu fiz um personagem que era mago e eu botei na minha cabeça que eu não teria nenhuma magia que dá dano. Eu queria ser um mago e o meu desafio era esse. Foi o meu mago mais forte e poderoso que eu já fiz até hoje, cara. Eu vou te dizer, sério, é o mago mais forte que eu fiz até hoje. Porque eu tinha que pensar tudo diferente, tudo fora da caixa, tudo fora do padrão, tudo não linear e não tradicional para que ele pudesse agir, sabe? Então ele forçava o pensamento. Tu vê que, olha só, eu tenho mania de usar as coisas do kit inicial de equipamento, tá? E com esse mago não foi diferente. A gente estava enfrentando um basilisco. Eu não tinha nada para cegar o basilisco, mas dentro do meu equipamento eu tinha uma tinta, porque quando você joga com o sábio começa com um negocinho de tinta, né? Um vidrinho de tinta para você escrever. O que eu fiz? Eu falei, mestre, eu quero jogar a tinta na cara do basilisco. E o mestre tem uma dificuldade, né? O meu personagem tinha sortudo, né? Mas eu não lembro se eu usei na hora ou não. Mas eu joguei, acertei e um dos olhos do basilisco ficou incapacitado. Então ele tinha que virar muito mais para ver a galera, então eu acabei dando uma vantagem pro grupo. Mas, sabe, teve uma outra hora que a gente tinha, por algum motivo, eu tava com farinha na lista de itens de equipamento. E tinha um cara que se escondeu, um cara que ficou invisível. Eu peguei farinha, imaginei onde é que ele tava, eu joguei no chão. E daí quando ele começou a andar, a farinha marcava, né, o chão, porque a farinha apertava e a gente sabia onde é que ele estava mais ou menos. No final das contas só acabou sabendo onde a gente estava, não dava vantagem, não tirava a desvantagem de acertar o cara, mas a gente sabia onde é que ele estava, a localização. Então eu acho que
deixar começar, deixar essa dificuldade acontecer, aí depois a pessoa vai ajustando e aconselhar e continuar e começar a perguntar, né? Sempre perguntar se a pessoa gostou, o que ela achou, como é que foi o jogo, se ela acha que pode melhorar, perceber se a pessoa tá gostando. Porque assim, eu acho que todo mundo tem que estar igualmente se divertindo dentro da mesa. Se você vê que alguém não tá se divertindo tanto, vai falar com essa pessoa, porque logo, senão, logo ela vai sair da tua mesa, né? Vai deixar de jogar, vai ficar desinteressada, desmotivada. Sim. Até falando nessa questão de, por exemplo, a questão de ficha, manipulação, no caso, conhecer o jogador e tudo mais, quando vocês começaram no caso, decidiu começar o noite de jogo, teria que escolher pessoas para jogar com vocês. Ainda mais que seria não streamado, mas ao vivo, mas seria gravado e tudo mais. Como que foi essa escolha dos jogadores, já que, no caso, você precisa tanto pensar em jogo, jogatina, gravação, como que foi a escolha desses jogadores? Então, a gente fez um casting, cara. A gente fez um casting. Porque assim, ó, a galera que joga com a gente no Noite de Jogo, a gente paga, né? A gente paga pra galera. Como forma da gente deixar as coisas. A gente faz de forma muito profissional. Então as pessoas têm um cachê. Elas recebem um cachê. A gente faz um contrato. Então a gente tem um contrato de imagem com as pessoas. A gente tem um cronograma para a gente poder fazer as gravações. Então tudo isso, ou seja, por todo esse tipo de coisa que a gente tem trabalho de uma forma profissional, a gente faz isso para que as coisas possam acontecer dentro do que a gente quer que elas aconteçam, dentro do prazo, para que as coisas não se demorem, para que a gente possa utilizar essa imagem. Para se alguma coisa explodir, a gente está bem embasado e está bem seguro. Mas tudo começou, né? Cortei totalmente ali o raciocínio. Mas tudo começou quando a gente fez um casting, né? A gente foi lá, a gente fez uma chamada, a gente foi lá e fez casting com 40 pessoas, cara. Acho que foi 20 de manhã e 20 à tarde. Foi um dia inteiro, a gente fez casting com uma galera. Dessa galera que a gente fez o casting, que estão no programa, no primeiro programa, a gente tem 4 dos 7 participantes. O mestre mais 6 jogadores, são 7, né? Dessa primeira galera a gente tem 4. Inicialmente eu não estaria jogando e nem o Jô estaria mestrando. A gente tinha outras pessoas para essas posições e teve uma outra pessoa que estaria na mesa também. Acontece que a gente quis ter mais controle sobre o projeto e a gente também achou que era mais interessante a gente estar na mesa, porque a gente, vamos dizer assim, é uma forma de favorecer tudo que está acontecendo, né? E o mestre, obviamente, é uma figura importante, então o mestre é muito difícil fazer o jogo sem o mestre tá junto da equipe para fazer edição e tudo mais, porque o ritmo é do mestre, né? O mestre que vai dar o ritmo, então o mestre é uma figura importante. E ter um jogador na mesa também era uma forma positiva da gente valorizar a equipe, né? Estamos valorizando a galera. E depois teve um problema com uma pessoa que estava lá e a gente acabou chamando a Gabi. A Gabi que joga com a Yas, ela veio depois. Mas 4 ali foram casting. A gente fez um casting, a gente viu como é que a galera se performou e a gente contratou a galera para participar. Então foi bem dessa forma. Então por causa disso a gente tem uma forma bem profissional de lidar. Então algumas coisas são mais fáceis do que outras, vamos dizer assim. Mas teve uma seleção ali. E na segunda temporada o André eu conheci aqui em Floripa, o André é de Floripa, né? E tem uma loja que a gente vai jogar RPG, que é a Taverna Nerd Store. E algum dia tava tendo um evento de. Esqueci o nome. Tipo, Dia do RPG Nacional, alguma coisa assim. Não lembro o que que era. Dia Nerd. Que tem uma editora que dá livros e tudo mais no dia, não lembro qual que era. E eu fui lá fazer uma palestra e ele também, e a gente se conheceu e a gente estava pensando em fazer o programa. Ele parecia uma pessoa super gente boa, do meio, e aí convidamos e ele aceitou. Então, mais ou menos explicado, não tão 100%, mas mais ou menos explicado. Ah, sim, não, mas é ótimo porque é uma coisa assim que algumas pessoas que decidiram, eu faço parte do grupo de mestres que fizeram o curso do Vinzão, então a gente meio que troca experiência naquele grupo, e tem umas pessoas que decidem ser mestre de aluguel, meio que Uhum. abre a mesa e tem isso. Então, às vezes acontece isso, tipo, que tipo de jogador às vezes você encontra na mesa, ainda mais se você quer ser mestre de aluguel, ter esses filtros. Então, porque eu fico com aquela curiosidade de que, mestrar para os amigos, mestrar em live e mestrar para vídeo
eu sinto que tem uma diferença abissal entre mestrar para os amigos e mestrar para vídeo, né? Com Então, às certeza, vezes cara. encontrar o É outra jogador para coisa. isso. É outra coisa. É assim, ó. RPG que tu joga com teus amigos não é o mesmo RPG que tu vai gravar e vai botar vídeo. São duas coisas diferentes, tá? Primeiro porque assim, ó, eu vou te dizer, tá? Se você faz essa experiência na tua casa, grava a tua sessão. Grava a sessão, bota um gravador e grava o som. Nem áudio, nem áudio, nem vídeo, nem nada. Só grava o som. As pessoas vão se comportar diferentes quando elas sabem que está sendo gravado. Simplesmente o fato de ter alguém gravando já vai mudar o jeito que elas jogam. Então, se está sendo. Só se está sendo gravado já muda. Então, se está sendo transmitido online para qualquer pessoa, com certeza muda. As pessoas estão levando isso em consideração. Elas estão pensando nisso quando elas vão fazer as suas ações. Eu vou te dizer muito mais simples que isso. Eu jogo Baldur's Gate toda segunda-feira no canal. E acontece que quando tu joga Baldur's Gate no canal, tu faz certas coisas e tu tipo sabe que tu vai agir um pouco diferente do que quando tu joga Baldur's Gate que ninguém tá vendo. Então isso com certeza é levado em consideração, sabe? Não existe isso, não existe não ter isso. Então se isso existe, se são coisas diferentes, até porque quando tu tá narrando ou jogando que alguma coisa que vai ser passada online para um programa, para um canal, o que quer que seja, tu tá focado no entretenimento, tu tá procurando fazer com que aquilo seja uma coisa agradável das pessoas assistirem, prestarem atenção e tudo mais. Claro que esse é teu foco, né? Teu foco sai um pouco de ser o teu foco particular, mas e também você tá pensando naquilo que as pessoas têm que tá gostando do que elas estão vendo, né? E não só isso é diferente, como também mestragem paga é diferente. Até porque teus amigos você achava, mano, vai tomar no. Não sei se pode falar palavrão no teu. Não, é à vontade. Você tá mestrando aí, teus amigos e tem alguém enchendo teu saco e fala assim, ô fulano, vai tomar no cu, porra, não enche a porra do meu saco, caralho. Que bicho chato, maluco, sabe? Tu fica. Tu tem liberdade pra falar isso, então tu vai falar. Se tem uma mesa paga, existe uma relação de cliente. É totalmente diferente. Tu não vai falar isso com o cara. Se o cara tá sendo inconveniente, tu vai chamar ele no canto, tu vai conversar, mas vai ser outra coisa. Não é exatamente igual. Então com certeza vai ser diferente. E eu acho que talvez o mais difícil seja a mestragem paga. Nunca fiz. Nunca fiz mestragem paga. Talvez seja mais difícil, cara. Porque no final das contas como é que é? No final das contas é uma, é uma relação de trabalho, né? É cliente e tal. Tu já mestrou paga? Não sei se tu já falou, eu não percebi isso. Não, na verdade não. Eu até pensei, mas não é muito meu estilo, não. Eu, eu tenho umas mesas que eu já paguei para ver como que é a experiência, mas eu sendo mestre nunca fiz mesa paga, não. Não, é bem diferente, imagino eu. Quer dizer, a gente poderia ter perguntado isso pro Vinzão, porque o Vinzão ele tem costume de fazer isso. Mas também o Vinzão é uma outra pessoa aí, inclusive, valeu Vinzão, e até dar um salve aqui, se você está precisando de um curso de aprender a mestrar, ele tem um curso iradíssimo, eu já fiz, tu já fez, então Sim, é recomendo para todo mundo, cara. maravilhoso. Aí, tanto que eu até ia perguntar que, por exemplo, quando a gente mestra de uma maneira normal, tem obviamente a nossa preparação. Você fala, eu quero que a campanha siga mais ou menos assim assado, mas é algo meio que coletivo, meio que o jogador cria com você junto. Às vezes você abdica de X e Y em prol da diversão da mesa, né? E até a mente sua. Mas, por exemplo, quando você vai narrar, por exemplo, o jogar o Passagem de Ladon, que você sabe que, por exemplo, vão ser tantos episódios de tanto tempo, então a história precisa começar, precisa terminar. Como que vocês, no caso, você, equipe, apesar de ser jogador também, no caso o Jô mestre, mas também equipe, como que vocês lidam com essa, no caso, velocidade, ganchos? Porque, por exemplo, eu já tive experiência de alguns jogadores meus ficarem 3 horas dentro da mesma taverna. E isso dentro de um vídeo que vai ser gravado e editado, 4 horas numa taverna, é absurdamente não entretenimento para quem está assistindo. Como que vocês, no caso, lidam com a diversão da mesa, porque os jogadores também precisam se divertir, e com algo que fica divertido para ser visto? Como que vocês lidaram com isso? Cara, o que eu sei pra ti é o que eu vejo do Passagem de Ladrão especificamente é o que o Jô fez. E eu já vi ele falando sobre. Mas eu também faço a mesma coisa, tá? Então, que a gente faz? Tu tens assim, ó, quando eu vou mestrar, eu marco os pontos, tá? Eu tenho
eu tenho como se fosse uma edição, eu tenho os time-lapses ali, né? Então, dentro de uma hora, de quanto tempo eu tenho para mestrar, então não é exato, né? Eu não estou seguindo aquilo a exatidão, mas eu tenho aquilo marcado que, quando eu tenho 5 horas de sessão, em 2 horas e meia eu tenho que estar chegando aqui, né? Então eu tenho que estar chegando nesse ponto. O que acontece é o seguinte: quando eu dou agência para os quando eu preciso enrolar tempo, eu deixo mais os jogadores interagirem entre eles. Eu deixo eles fazerem roleplay, eu deixo eles seguirem com a cena, eu deixo eles continuarem o que eles estão falando, deixo eles explorarem o que eles precisam explorar. Quando eu quero acelerar o passo, eu encerro a cena. Eu finalizo ela, eu falo, olha, vocês encontraram tudo, vocês precisavam encontrar na taverna, alguém chega e procura eles para eles irem para outro lugar. Ou seja, eu faço alguma coisa para que aquela ação se mova, entende? Eu tiro eles dali. Porque senão realmente as pessoas vão ficar o tempo todo, né? Claro que você também tem que ter dado as opções para as pessoas entenderem o que elas têm que fazer. Nos jogos que tratam com mistério, o pessoal sempre fala de você sempre dar 3 locais com a mesma pista, né? Ou seja, ter sempre 3 formas diferentes de entregar a mesma pista para a galera entender o que eles precisam fazer. Outra coisa importante também é sempre colocar bastante evidências daquelas coisas que você quer que são importantes para a narrativa, para que as pessoas percebam que elas são importantes e possam ir naquele caminho. Mas o que acontece tem muito de você também não é treinar não é a palavra certa, muito de você confiar nos seus jogadores, porque o que acontece é o seguinte, é, a galera sabe improvisar, tá? Quando a gente trabalha com atores, né, o pessoal ali, acho que na segunda temporada tem 4 que são atores e 3 que não são atores. Eu, o Jô e o André não somos atores. Mas a gente sabe improvisar bem. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha no improviso, as pessoas sempre estão somando, né? Ou seja, é o I, né? Tipo, and I, né? Esqueci. As pessoas sempre estão somando no que você está falando, no que você está conversando. Você nunca encerra uma coisa que o cara fala. Você sempre pega aquilo e você evolui a partir daquilo. Então, quando eu falo que eles percebem, sei lá, os jogadores, vocês percebem alguma coisa brilhando sei lá, no meio dos escombros da taverna que queimou durante a noite. Os meus jogadores, né, eu já conheço eles, eu já estou com eles há bastante tempo, eu sei que eles vão falar, eu quero ir lá investigar. Numa mesa tradicional dos seus amigos vão dizer assim, ó, que se for dessa merda, eu vou para outra taverna beber. Então você tem que ter as pessoas que estão ligadas nessas chaves, nessas dicas, para que eles vão atrás dessas dicas e o negócio vai caminhando. Então é uma troca, cara. Você tá fazendo propostas e como num jogo de improviso, as pessoas estão comprando aquelas propostas e elas estão agregando aquelas propostas. Se você olhar, cara, eu acho que é super bacana e funciona muito bem olhar muito a apresentação dos barbichas, cara. É muito legal para RPG tu ver o que esses caras fazem e a forma com que eles estão somando. Tem geralmente cenas malucas, alguma coisa assim, e o cara fala, sei lá, o pior atirador de elite do mundo. E daí um deles vai lá e começa a falar atenção, senhor, estou com um alvo na mira. Um outro entra e já começa. O que você está vendo? Ele não entra na cena e pergunta: não, você não está vendo alvo nenhum. Não, você não é atirador de elite. Entende? A não ser que fosse para, sei lá, fingir que ele é maluco. Então, geralmente, as pessoas estão construindo junto. E isso que é bom o improviso. Você vê essa construção, essa criação de cena de forma coletiva, a criação da história, e as coisas vão mais para frente, são mais rápidas, as coisas se desenvolvem. Acho que é mais nesse sentido ali. E por acaso você teve por acaso essa conversa antes com o cast falando, olha, então, por ser gravado, teve alguma preparação no caso, tipo, vamos chamar de sessão zero para explicar tudo isso? Ou vocês Não. foram sentindo isso no casting mesmo? Não, cara. O que a gente tem é que as pessoas, por trabalharem com atuação, e a gente no casting percebe que essa galera tem. Porque no casting são feitos exercícios de improviso. Então tu vê que a pessoa tem a inclinação para estar mais fácil com essa formato de improviso, de fazer alguma coisa, de entrar dentro da cena da outra. O Léo foi um caso que eu lembro bem. No casting dele, teve uma das horas que ele se saiu super bem, mas ele não foi o protagonista do exercício. Ele ajudou a construir a cena para um outro ator que nem foi selecionado ser o protagonista daquela cena. Então, isso é uma coisa que eu olhei e falei, cara, isso aqui é irado. Isso aqui vale muito, porque ele ajudou outra pessoa a ser o protagonista, ele não se colocou nessa situação, ele pegou o improviso e ele colocou para frente. Então, adorei, sabe? É muito bom. Porque quer dizer que a gente percebe que aquilo está inato nele e ele consegue trabalhar disso. Mas não existe esse combinado, olha, vocês façam isso, vocês vão nessa direção, peguem as pistas. Não, a gente espera que aconteça porque a gente já conhecia o pessoal, fez casting. Também a gente jogou.
Cara, são 3 aventuras ou são 4 aventuras? Jogou umas 3, 4 aventuras. Duas que eu sei, porque a gente até colocou no financiamento coletivo, que são aventuras que a gente jogou antes do jogo, pra galera se acostumar com as regras. Mas eu não sei se não teve mais uma aventura que a gente jogou, que acho que eu mestrei até, porque não podia estar todo mundo junto no dia. Mas jogou antes, a gente teve essa preparação de jogar e já entendeu como é que o pessoal estava tratando. Mas a resposta curta é: a gente espera isso deles porque eles trabalham com atuação, então a gente imagina que eles vão ter isso aí um pouco mais incutido aí dentro do que eles estão acostumados a fazer. Legal, e é interessante porque você vê que, pelo menos você viu hoje tem nas Olimpíadas, você vê que uma galera, tipo, tem uns nerdolas surgindo no meio das Olimpíadas, então eu acho muito legal você descobrir, às vezes, tipo, um ator X ou uma atriz Y, que às vezes tem uma inclinação mais pra cá, mais pra lá, eu acho isso bem legal. E no caso, por exemplo, quando foi a definição dos personagens? No caso, eu vou ser uma clériga, eu vou ser um artífice, eu vou ser um bárbaro. Deixou aberto para os jogadores escolherem as classes e as raças? Ou foi meio que tipo assim, não, a gente precisava de uma coisa assim para que encaixe na história? Não, foi liberado, cara. Foi liberado, o pessoal podia escolher o que eles quisessem fazer. É, algumas coisas não foram tão liberadas assim, porque, por exemplo, quando a Gabi chegou, ela não podia escolher, porque a outra pessoa que saiu tinha escolhido fazer da classe Bárbaro, né? Então ela tinha que seguir a classe Bárbaro. O André escolheu o que ele queria fazer, né? Quando ele chegou na segunda temporada. Mas fora isso, o resto totalmente teve liberdade para escolher o que quisesse fazer. Raça, a única coisa que o Jô tinha vetado ser elfo, né? Porque dentro de Passagem de Ladon, os elfos são uma coisa rara, não tem em todo lugar, é bem difícil de você ver. Você até vê meio elfo, mas elfo não é uma parada que é comum de você tá vendo. Então, ele só evitou, não pode ter elfo aqui. E acho que era só isso, cara. Então a galera ficou bem tranquila. A Louise, por exemplo, ela queria fazer uma personagem que mexesse com magia. Então o Jô aconselhou ela a fazer uma bruxa porque ela estava começando e a gente não queria que ela tivesse muita magia para poder fazer. Então o bruxo vai ter um número menor de magias e vai poder fazer muita coisa o tempo todo. Então ela foi num caminho de ela ter um monte de truque, então ela podia fazer um monte de magia diferente o tempo todo, sem se preocupar tanto assim com o espaço de magia. Então, esse tipo de ajuste aconteceu. Mas não é bem ajuste, é tipo de. Você. É o direcionamento porque está começando e a gente não quer que ela tenha um monte de magia. Tanto que a Helena, a Helena, coitada, de clériga, tem um monte de magia. Antes da gente jogar, ela fica estudando, cara. Ela lê as magias, ela anota, ela faz ela pede emprestado o livro para poder ler as magias que estão lá. Porque realmente jogar com um conjurador aí, para quem está começando, é um desafio, porque é muita coisa. E cada magia é de um jeito diferente, de uma forma diferente, então é bastante coisa para aprender. Mas resposta rápida, o pessoal tinha liberdade, podia fazer o que quisesse, não tinha restrição, vamos dizer assim, né? Sim. E é interessante porque, mesmo que tivesse essa liberdade, pelo menos eu senti que teve um certo equilíbrio de pare, né? Alguns que batiam mais, às vezes uns que seguravam mais. Então eu senti que, porque às vezes tem jogador, no caso eu tenho um amigo, que ele gosta de escolher a classe e a raça depois de todo mundo. No caso, tipo assim, todo mundo escolheu, tá faltando um tanque pra ficar equilibrado. Aí ele joga de tanque. Tá faltando um DPS físico. Aí ele faz um guerreiro. Tá precisando de um conjurador Y. Ele faz um multiclasse mago com não sei o quê. Então, ele tem esse estilo. E eu gostei de você ter comentado de que foi aberto, porque parece que teve uma unidade interessante dentro do conjunto. O seu, no caso, foi um pouco mais diferente, no caso racial, por ser mais uma pegada mais morto-vivo, assim. Mas eu achei legal que, apesar das diferenças, teve uma unidade dentro do grupo. Cara, primeira coisa, o meu personagem, ele é um morto-vivo só na aparência, né? Todo o resto por trás, a gente fez um skin de morto-vivo, mas na verdade é um elfo drow, né? Então, a gente usou as regras do livro básico, a gente não quis sair muito e inventar muita coisa, até porque se alguém chegasse depois e pudesse ver, a pessoa pudesse jogar. E realmente foi curioso, cara. Foi curioso porque as pessoas foram para caminhos diferentes, né? E eu gostei muito de como ficou o formato. Geralmente, nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim.
muitas vezes tu vai. Isso é um problema que outros grupos podem enfrentar, porque a gente tinha um clérigo, um druida, um bruxo, um bárbaro, um ladino e um guerreiro, primeira temporada. Tudo bem, né? Que, vamos lá, né? Quando tu tem seis pessoas para fazer personagem, você dificilmente vai estar faltando alguma coisa, que você tem muita gente. Então acho que isso ajudou bastante a gente. Mas às vezes quando você vai fazer grupos menores, grupos de, como, sei lá, com 4 jogadores, pode ser que às vezes se você tiver um guerreiro, um bárbaro, um ladino e um mago, pode ser que alguma coisa tá faltando ali, sabe? Como é que você vai tratar cura, sabe? Como é que você vai fazer esse tipo de coisa? Então, se o grupo fosse menor, talvez tivesse que ter alguma coisa. Mas quando o grupo era maior e a galera teve liberdade, não precisamos intervir nem mudar nada, foi super tranquilo. Mas aí acho que existe um papo aí, talvez para um outro dia, que é um papo longo sobre será que eu deveria intervir? Né? Será que não dá para a gente, como mestre, adotar o fato de, sei lá, 4 pessoas querem jogar e 4 querem jogar com um guerreiro? Será que a gente não consegue fazer com que esse jogo funcione mesmo assim? Acho que sim, cara. Acho que é possível. Vai exigir um pouco teu na hora de preparação. Você vai ter que pensar um pouco mais. E quando forem 4 guerreiros, monstros, sei lá, um gigante talvez não seja um problema, mas um lich seja um super problema, porque você não tem as magias para poder pôr. Então, vão ser outros desafios. E são coisas até interessantes você colocar. Um grupo só de monge, por exemplo. Então, como que seria essas. Porque existe um equilíbrio que é mais fácil para nós, mestres, mas às vezes o jogador nem sente, né? Esse tipo de coisa assim. Ele nem sabe que precisa de um equilíbrio, tá jogando lá e vai para frente. Sim. Eu já tive a experiência de jogar uma mesa, que eu não fui mestre, eu fui jogador, onde nós 5 éramos magos. Então, tipo, Caraca, tinham cinco 5 magos. magos. Tinham 5 magos. E a gente se conversou, então meio que a gente tinha algumas magias que eram iguais, mas como se fosse tipo assim, eu sou um mago especialista em necromancia, eu sou um mago especialista em abjuração, então do tipo assim, todo mundo tinha um bola de fogo, no final das contas, no nível, todo mundo tinha um bola de fogo. Mas era engraçado que tipo assim, tirando bola de fogo, um cara era basicamente barreiras, o outro só bufava, o outro tipo, explodia coisas, então a gente tentou meio que pegar um pouco de todas as classes, tipo, a proposta da classe, porém como mago. Eu vou ser um mago tanque, então eu vou colocar escudo em mim, proteção em mim, barreira em mim, não sei o que, sei lá. Então a gente tentou brincar e foi, cara, foi divertido. A gente morreu rápido, porque querendo ou não, somos magos, né? Mas foi três sessões bem divertidas de todo mundo jogando magias loucamente. Aí acabou meu slot, acabou meu também, beleza. Um D4, um D4, um D4. Então, mas acho que dá pra brincar Não, assim. dá, cara, claro que dá. Talvez o mais fácil de fazer seja todo mundo ser clérigo. Acho que talvez o grupo mais fácil, porque apesar de não ter o multi-ataque aí, que vai ser uma coisa bem, bem interessante, mas, cara, o clérigo tem tudo, entendeu? O clérigo, no quinta edição, é uma das classes que é mais comum. E acho curioso uma coisa, né? A gente tá falando de RPG, a gente tá falando simplesmente de quinta edição, né? A gente não fala de D&D ou Pathfinder, mas a gente não fala, sei lá, de Cthulhu, por exemplo. Isso é uma forma que a gente tem que ter até uma olhada, porque a gente está muito acostumado a RPG, o D&D ser esse nome de RPG, né? A gente não está falando de, sei lá, o que a gente fala aqui não é um problema que existe em Cthulhu, porque dificilmente você vai ter 5 pessoas que vão fazer o mesmo personagem, porque não existe uma classe, né? Você vai montar o personagem como você quiser, tipo o vampiro. O vampiro também não tem uma classe. O vampiro tem uma coisa engraçada que tem os clãs, né? Mas você não vai fazer todo mundo parecido, entendeu? O pessoal vai fazer um pouco diferente. Então é uma coisa que acontece só dentro mais do D&D ou até do Old Dragon, até os sistemas que tem classe, né? Então, sei lá, se a gente vai jogar um Cthulhu que tem um cara que é piloto, outro cara que é um atirador da Segunda Guerra Mundial, a galera nunca vai ter as mesmas funções, sabe? Porque é muito mais raro você ter um monte de habilidade e escolher as mesmas. Considerando a quantidade de sistemas que você jogou, e até você falou que naquela época tinha um grupinho que toda hora trazia um sistema e um negócio diferente, se por acaso alguém está começando a jogar, está querendo começar a jogar, você indicaria o D&D ou você indicaria algum outro sistema? Cara, eu indicaria o 3D&T, cara. Eu indicaria o 3D&T para começar. Na verdade, ó, não, a verdade é o seguinte, eu acho que eu gosto de indicar um caminho. Nunca joguei,
né? Ou melhor, você já jogou e você quer iniciar os teus amigos para jogar. Se você tem o board game Zombicide, começa pelo Zombicide. E por que eu falo do Zombicide? O Zombicide tem é muito parecido com RPG. Você tira, só tirando a parte de interpretação, mas o que acontece? Tem uma missão para você fazer. Você roda dados para acertar os zumbis, ou seja, para ver se você consegue matar eles e tudo mais. Você sobe de nível. Subindo de nível, tu ganha habilidades novas. Você investiga, você consegue armamento melhor, você troca de armamento com a galera, você cria tática de batalha. Então, esse lado de você evoluir teu personagem e crescer, o Zombicide ele vai cumprir fácil, sabe? Fácil, fácil, fácil. E vai ser super divertido e você pode depois pegar os exemplos do Zombicide pro teu jogo tradicional. Aí depois, se a pessoa se interessou, aí eu daria o 3DT para ela, que é um sistema bem simples de jogar, que tem, meu, tem adaptação online aí, tipo, de galera que faz adaptação do que você imaginar. Então, se a pessoa gosta de anime, meu, ela vai lá e ela vai achar, sei lá, de Jujutsu Kaisen, ela vai achar adaptação de Dragon Ball Z, ela vai achar adaptação de Yu Yu Hakusho, e se ela não achar, ela pode fazer essa adaptação dela mesma, é super fácil de fazer. Então, o 3DT eu acho que é um sistema excelente para começar. Até porque o Dungeons and Dragons ele é muito pesado de regra. Mas também, cara, é só questão de caminhos diferentes, porque quando eu comecei por GURPS. O GURPS tem um monte de regra. E eu aprendi, eu joguei e não tive problema. Porque quem precisa saber as regras é o mestre, né? O jogador não precisa saber. Mas se ninguém sabe nada, talvez um 3DT para começar, para facilitar as coisas, seja bem mais fácil. Sim, tanto que eu comecei a jogar D&D, foi o primeiro sistema que eu comecei a jogar. A gente apanhou um pouco para se adaptar. Aí um colega nosso achou uma adaptação de Naruto em 3DT. Aí a gente se apaixonou, jogamos tipo pra caramba, fizemos uma porrada de coisa. Aí depois a gente cresceu um pouquinho, ficou mais habilidoso, decidiu dar uma segunda chance pro Dungeons and Dragons. E daí a gente se encontrou, mas daí cada um realmente começou a seguir. Um pegou mais narrativismo, outro foi mais Cthulhu, outro foi mais aquele outro. Mas no caso a gente não tem esse prazer como você tem de jogar esporadicamente. Tive que achar outros grupos. Mas foi interessante a descoberta do Naruto 3DT. Foi divertidíssimo, na real. Então, isso só comprova o que eu estava falando, porque é muito mais fácil quando você despertar o gosto das pessoas para RPG, quando você encontra uma coisa que elas já gostam, né? Então, se a pessoa gosta de fantasia medieval, vai facilitar muito estar no D&D. Se tu gosta de anime, o 3DT é o local fácil, fácil de você encontrar. E daí basta isso para a pessoa entender como é que é o RPG, e depois de um sistema ela vai para os outros. E às vezes ela nem vai ficar no D&D, às vezes ela vai para o Vampiro, ela vai sei lá, pro Shadowrun, ela vai para Pathfinder, ela vai para Old Dragon, ela vai para qualquer outro lugar, sabe? Cthulhu. Mas o importante é o começo tem que ser uma coisa que seja fácil e divertida, porque depois que isso, o começo for fácil e divertido, ela entende que essas coisas vão ser replicáveis, né? Não estou dizendo que o RPG não vai ser fácil e divertido, só o começo é mais interessante. Porque se o começo for chato, mano, você nem vai querer jogar mais. Tipo assim, eu não tive experiências muito boas jogando Ticket to Ride, que é aquele joguinho dos trens lá e tal. E eu não curto esse jogo, não curto. E todo mundo é fãzaço, nossa, o pessoal adora esse jogo e eu não gosto muito, cara. Então, talvez eu tenha tido experiências ruins jogando e por isso que eu nunca gostei muito, entendeu? Então, experiências boas, jogo mais simples, acho que garante mais. Assim, eu joguei algumas vezes o Vampiro à Máscara, Uhum. só que das 4 vezes que eu joguei, 3 foram péssimas. Foram péssimas, péssimas. O mestre, assim, perdeu a mão em vários níveis. E na última vez que eu fui jogar, que era com uma outra pessoa, foi melhorzinha, mas eu já fui já com o coração meio fechado. Mas, Estou só à busca Rafa, de alguém que me tire esse trauma. uhum. Ô, Rafa, tu fica olhando o mestre e tu vê tipo assim, ai, olha a oportunidade perdida aqui, tu fica tipo olhando se ele, sabe, se ele faz alguma coisa, putz, esse caminho não é legal. Tu fica tipo meio que julgando, não vou dizer julgando, né? Mas olhando e vendo o que que você faria quando ele tá mestrando, enquanto você tá jogando, por exemplo. Cara, depende. Se eu vejo assim que o mestre, se o mestre me cativa, eu vou afundar na imersão loucamente.
vozinha, Uhum. interpretação, criar coisa e tudo mais e tal. Mas assim, se eu vejo que, sei lá, então vamos começar a jogar. Começou aquela primeira uma hora e ele não me pegou em nada, aí eu não consigo imergir e com isso eu começo a jogar com o jogador. Uhum. Mas depende muito, assim, se me pegou na primeira uma hora, eu posso até, tipo assim, o Messi fez uma puta cagada. Eu relevo porque, foi uma cagadinha. Mas se já começou meio mal, infelizmente eu tenho um olhar meio julgador, sim. Uhum. Ah, não. Porque. É, cara, eu. Pior é que eu já pensei várias vezes alguns mestres aí, quando o pessoal tá jogando, eu tento evitar, cara. Porque eu acho que quando tu fica analisando, o cara tá fazendo meio que tu não tá se divertindo tanto, né, cara? Mas uma curiosidade pra perguntar se era uma coisa que só eu fazia às vezes ou se todo mundo fazia, sabe? Se é uma coisa que a galera tem costume de fazer. Eu tento ao máximo me divertir, mas já aconteceu uma vez do tipo assim, de eu estar jogando numa mesa que eu fiquei 3 horas só no piloto automático. E a galera jogando e fazendo aquela coisa toda, mas eu vi que, tipo, o estilo do mestre não me agradou, a mesa meio que tava. Porque assim, não é que eu não goste de jogar na zoeira, mas todo mundo jogado, tipo, vamos jogar um jogo de mistério. Beleza. E todo mundo, o nome do cara era Pinto Silva, Tira Rabo da Silva, e na hora que você vai. A gente. Ele abre a porta, aí do nada alguém faz. Ê! Tipo, não, velho, assim, entendeu? Então eu senti que não pegou e o mestre foi, então nessa hora eu começo a julgar, mas, poxa, eu podia ter feito assim, pode ter sido engraçado, mas pegou um pouco a mão. Tem horas que se eu não me pego, eu fico julgador, infelizmente. É, cara, isso é uma parada que é muito normal, né? A gente tá num grupo que, putz, eu não devia, né, esse não é meu grupo, né? Quantas vezes tu tá numa sessão, tá lá e tu vê que não era o teu grupo, não é o lugar que tu devia estar, cara. Acontece todo mundo, cara, mas é isso aí, cara. Infelizmente vai ter isso, mas o importante é que a galera seja sincera, não briga com ninguém. Tem um amigo nosso aqui que a gente jogava RPG em Floripa num grupo, e ele saiu do grupo. Pegou e falou, galera, eu vou sair, nada demais com ninguém, e saiu fora. O grupo que tava jogando eu e o Jô, né? E a gente ficou preocupado, né? Pô, será que vai dar problema e tal? Cara, depois a gente ficou conversando com ele várias vezes, a gente notou que o estilo não era pra ele, sabe? E foi ótimo que ele foi sincero, saiu, todo mundo é amigo, continua. Inclusive, eu vou jogar numa outra mesa com ele nesse sábado agora. Então, tudo certo, sabe? Não tem problema, é só a sinceridade e aí deu certo. Mas você tá numa mesa que você não curte, que não é teu estilo, é bem chato mesmo, cara. Sim. Às vezes, tipo, até uma mesa, se a mesa não for muito meu estilo, mas o mestre ele é cativante, minimamente, eu consigo me imergir mais. No caso, eu joguei uma vez uma campanha de. Joguei uma campanha de My Little Pony, Caraca, que é um como é que você tá negócio tipo jogando uma assim, campanha de maneira pônei, cara? My Little Pony, eu falei Mas, assim, mas peraí, velho, calma. Na campanha de maneira pônei, você joga com pônei? sim, Ah, você é os pôneis, né? ah. Pôneis Mas mágicos. eu não sei, tipo, não conheço nada de My Little Pony. Eles são pôneis numa fazenda mágica ou eles são pôneis numa fazenda normal? Não, são pôneis mágicos num mundo mágico. Então, tipo, basicamente, alguns mestres levam, tipo assim, é como se fosse um D&D com skin de pônei, e tem alguns que jogam dentro de uma coisa própria. Tem até um Mas tu tem livro de espada, tipo campanha. assim? Não, né? Hã? Não entendi. Tu tem espada? Porque tu não tem uma mão, né? Mas é mágico. É que nem meninas superpoderosas. A espada gruda na mão assim, entendeu? Tá bom. É nessa pegada. Eu achei, falei, puta que bosta, velho. Mas daí, tipo assim, a mestra, ela soube ambientar minimamente, então você abraça um pouco o absurdo e vai. Mas Uhum. se ela não fosse habilidosa ao ponto de criar uma imersão, eu teria quitado antes de acabar a primeira sessão. Isso aí é fato. Então eu acho que Cara, tem um pouco da expertise do mestre aí, viu? eu nunca. Cara, eu nunca, não sei, acho que eu nunca sei se jogaria My Little Pony. É muito estranho, cara, é muito maluco. É. Nossa, Foi. já joguei aí coisas malucas aí, tipo, de que a galera mestra, tipo, vampiro principalmente, ou fada. Porque o vampiro tinha isso, né? Ele tinha o fada, o lobisomem, o múmia,
o mago, tinha um monte, né? Então ele tinha umas paradas mais loucas assim. Mas My Little Pony acho que é o mais louco que eu já escutei de a galera jogar RPG, cara. Muito maluco, cara. Sim, tem coisas estranhas. Aí uma coisa que eu tive bastante curiosidade, e até perguntar pra você presencialmente, mas por causa do corre-corre, tava tanto complicado. Como surgiu o Noite do Jogo? Tipo, tanto o quesito projeto quanto o universo, o cenário em si. Cara, eu sei algumas coisas, eu vou te dizer, algumas coisas eu não sei 100%, né? Porque o cenário, o Jô é o criador e ele participa em algumas coisas e ele me deixa de lado em outras para poder seguir minha função como jogador. O Noite de Jogo como projeto surge porque a gente é amigo há muito tempo e ele queria fazer uma coisa que ele tinha visto nos Estados Unidos, fora do Brasil, e ele não tinha visto aqui dentro ainda. Que é alguma coisa nos moldes do Dimension 20, do Critical Role, sabe? Alguma coisa nesse sentido, mais do Dimension 20. Uma coisa que a gente gosta muito de RPG e uma coisa que a gente gosta muito de ver. Então ele vai nisso, é fazer alguma coisa que a gente não tinha visto aqui dentro ainda, não tinha visto dentro do Brasil. E ele começa ele me convidando pra gente entrar no projeto, e me manda o link do Dimension 20. Eu vou dar uma olhada, eu vejo o que eles estão fazendo, eu acho sensacional e eu falo, cara, vamos fazer, quero fazer. O universo, ele surge de uma premissa básica, né? Ele acontece com o seguinte, perdão. O universo surge de uma premissa básica. O que aconteceria com uma cidade que não tivesse aventureiros, né? Na verdade, não, acho que a premissa não é bem essa. Na verdade não, mas acho que é isso mesmo. O que aconteceria com uma cidade se não tivesse aventureiros? Ou num mundo onde os aventureiros são como se eles fossem rockstars. Ou seja, as coisas que movimentam a economia são as aventuras. É isso. O que aconteceria numa cidade sem aventuras? O que movimenta as cidades, o que traz riqueza para elas são as aventuras. Então, por exemplo, Passagem de Ladon no passado era um local rico porque tinha um monte de aventureiro passando ali para ir derrotar as coisas em volta, para tentar ir derrotar o dragão Ladon, para derrotar os lacaios dele, porque a presença do dragão Ladon fazia com que tivesse esse entorno muito rico de um monte de coisa que se mantinha ali, tipo várias dungeons para a galera poder fazer suas missões, vamos dizer assim. E o fato de você ter essa economia ali acontecendo dentro da cidade, ou seja, esses heróis dentro da cidade, fez com que essa cidade crescesse. Né? E a ideia era, o que acontece quando essa cidade que é cheia de aventureiros e cheia de aventuras, acaba não tendo mais nenhum nem outro, ou seja, não tem nem os aventureiros e nem as aventuras, né? Uma coisa independente da outra ali. E o que aconteceria com essa cidade? E o que aconteceria numa cidade que não tem os heróis, quando de repente a gente volta no tempo, não volta no tempo, né? Mas a gente avança no tempo e agora chega no momento onde a gente precisa desses heróis. E Passagem de Ladon é isso, né? Ou seja, não existem mais esses grandes heróis na cidade, né? Só tem a galera, só tem a molecada, nada acontece, tem só uma guarda super mínima, assim, não tem nada porque realmente não tem emoção naquela cidade. Aí o que acontece é que existe a necessidade deles e o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os jovens, que é o pessoal da cidade, as pessoas estão começando que tem que se, né, ou seja, tem que tomar uma decisão, que tem que ir para frente e resolver o que está acontecendo. Então a premissa de Passagem de Ladon é essa. E depois ela vai expandindo, ou seja, à medida, acho que como todo mestre, né? À medida que você cria um ponto, depois quando o jogador pergunta de uma outra área do mapa que está escura, vamos dizer assim, né? Porque é aquela, tipo, o jogo que você vai abrindo, quando ele pergunta de uma outra área, você vai naquela direção e você vai abrindo e você vai construindo à medida que as coisas vão aparecendo. Então acho que é mais nesse sentido. Eu acho muito legal porque uma coisa que me atrai bastante em livro cenário, ou até mesmo em livro campanha, são as premissas. Porque, querendo ou não, o sistema é D20, né, no caso, a ferradura é D20, no caso do Critical Roles agora é Daggerheart, mas tinha Uhum. um. Então, assim, você percebe que o sistema em si é D20. Então, por que raios eu vou, por exemplo, ao invés de jogar D&D clássico ou Forgotten, por que eu escolheria, no caso, Passagem de Ladon ao invés de Forgotten, né? Então, eu gosto de sempre ir buscar a premissa para saber qual que é a experiência que eu vou ter. Uhum. Então, eu acho muito legal essa proposta de e se não existisse heróis? Como que seria tal coisa? Então, isso é uma das coisas que me cativou bastante no cenário, que
que agora que você está dizendo faz mais sentido, apesar que tem na introdução, fala um pouquinho Uhum. sobre isso, mas entender que essa era a premissa primária, não era tipo, não, nós criamos isso como o conflito inicial da campanha. Não, essa realmente era a experimentação do jogo. Então eu achei bem interessante a forma de se iniciar. Uhum. E se tu perceber, ele vai se expandindo disso, né? Na segunda temporada, a gente descobre que os dragões são essas criaturas quase que divinas que moldam as coisas ao seu redor, né? Então, ou seja, passagem de Ladon e tá num lugar que tem uma costa com ilhas, com um clima tropical, que tem bastante tempestade e tudo mais, porque Ladon é um dragão azul. Então, ele é o dragão que vai mudar as coisas para que o entorno fique parecido com ele. Aí existem as terras selvagens. Aí ele expandiu, né? Ou seja, expandimos aí o cenário. As terras selvagens, elas são aquele lugar de florestas gigantes, com bastante pântano, porque lá existe um dragão verde. Aí tu tem as terras vulcânicas, que são o lar do dragão vermelho. Ou seja, todas essas coisas foram criadas depois e são expansões. Tanto as divindades, a gente agora está criando mais divindades, ou seja, aparece apenas uma, né? Que é os deuses do crepúsculo, né? A Madi lá para Saori, mas agora está sendo criadas mais divindades aí para as próximas campanhas. Vai ter aí, a gente está criando outro, que já é uma coisa que a gente já tinha criado antes, uma outra divindade, que vai aparecer um pouco mais para frente, mas no sentido que a gente tinha criado antes e acabou não usando, ela voltou e a gente acabou usando, né? Outra coisa que acabou indo meio que naturalmente é que as pessoas, quando morrem, as suas almas têm formas de pássaro, né? Então, o Casamir tem coruja e o Robson tem aí a forma do corvo, e daí tu vai ver se outros personagens forem embora, todos eles vão assumindo formas de ave, assim. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que vai se montando. E assim como isso, outras coisas vão se criando à medida que as coisas vão se desenvolvendo, né? À medida que as coisas avançam, a gente cria significado para coisas que pareciam super simples no passado. E a gente faz assim também nas nossas aventuras na nossa casa, né? A gente vai criando divindades extras, a gente vai modificando, vai criando um porto, vai criando a história. Eu acho que é a melhor forma de tu criar um mundo, de pouquinho em pouquinho, sabe? Não precisa criar a geopolítica do teu mundo com 5 cidades-estados e a relação entre elas e os governantes. Não, cara, cria uma taverna, cria um bairro, cria uma cidade, uma vila, e daí tu cria a cidade, estado que é do lado da vila, e assim as coisas vão indo. Acho que esse é um caminho legal para criar as coisas. Sim, existe bilhões de formas de criar, uma delas é essa que a gente chama de in-out, né, que você começa na taverna e cria o entorno. Tem uma proposta de uma escritora, acho que o nome dela é Cat Messner, que ela sugere o seguinte: crie de acordo com aquilo que você precisa apresentar para o personagem. Então, Uhum. se o personagem estão seguindo para a ponte do lado da cidade, aí você começa a apresentar a ponte, o rio, aí do rio você já apresenta a nascente, mas não apresenta a foz. Se eles decidirem seguir para a foz, aí você cria a foz. Então vai criando de acordo com a necessidade. Então com isso você consegue ir criando os cliffhangers. Não, então, aí eu ia te falar. E olha como é interessante esse tipo de criação, que eu concordo, é uma das melhores que tem. Você, como mestre, você precisa saber para onde é que teus jogadores estão indo. Porque como é que você vai criar as coisas se você não sabe para onde é que eles estão indo? Então é um jogo que precisa da colaboração deles. Se os caras do nada falarem assim, ah, não vou seguir, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, tu nem criou aventura. Então, naturalmente, a gente, como mestre, precisa meio que saber para onde é que as coisas estão indo. Tem gente que gosta de jogar 100% no improviso, né? Sem saber o que vai acontecer, ir para qualquer lugar e tal. Eu já joguei, já mestrei muitas vezes assim, você pega as coisas e só vai mestrando, e tem vezes que as aventuras são ótimas e tem vezes que é uma merda, né? Mas assim como até a aventura preparada pode ser ruim. Mas eu gosto mais quando a gente tem um pouco de preparo, cara, do que sair na loucura assim. Pelo menos eu não tenho essa habilidade para sair na loucura e as coisas ficarem tranquilas, né? No caso, por exemplo, na questão, sim, por exemplo, da questão de preparo e desapego. Eu sempre gosto de perguntar isso para os mestres, porque eu gosto de ver como eles lidam de formas diferentes. Por exemplo, você tá vendo que a galera tá meio que, vamos seguir por essa floresta, porque a gente sabe que depois da floresta tem a ruína. Aí você prepara toda a floresta bonitinho pra galera ir seguindo, pra chegar até a ruína.
Aí chega lá e a galera fala, aí você preparou toda a sessão, chega no dia da sessão, o grupo define que na verdade não vai mais pra ruína pela floresta, a galera vai pegar um TP e ir direto pra ruína. Como que você trabalharia, por exemplo, essa, tipo, puta, preparei toda a floresta e a galera, tipo, saltou a floresta e foi pra ruína? Como que você trabalha com isso? Cara, fácil. Você pega a floresta, guarda ela, tu não vai perder. Se o personagem tiver que fazer floresta numa outra vez, alguma outra coisa, tu guarda aquela floresta, não fala nada dos teus personagens, segura essa aventura, segura esse caminho que você preparou. Você não vai perder ele, ele tá guardado pra ti. Aumenta o nível dele se precisar pra uma próxima vez, guarda e vai direto pra ruína. É isso aí, cara. Não precisa se preocupar. Tu não perdeu isso. Tu tem uma aventura pronta para um outro dia. E agora tu tá indo lá direto na ruína. A única coisa vai ser talvez tu não preparou a ruína, por exemplo, que tu achou que a sessão ia ser inteira na floresta. Então talvez aí vai precisar um pouco de improviso da tua parte para poder resolver essa situação. Mas tudo bem, cara. Eu acho que porque é um mundo vivo, né? É um mundo vivo. As pessoas têm as suas decisões, as decisões dela têm que ter peso, tem que ter sentido. Não é porque você preparou a floresta e a galera quer ir para outro lado que você vai dizer não. Agora vocês foram, sei lá, vocês foram ir pelo usar um teleporte para ir lá, mas o teleporte não funcionou, então vocês têm que ir para a floresta, entende? Então não dá para você, senão você tá levando os caras pelo teu caminho. Então você não quer ir pela floresta, tudo bem, não tem problema. Guarda a floresta do outro dia. É porque eu já tive já uma experiência de um mestre meio que assim, ele queria que a gente convencesse o anão, o porteiro anão, a deixar a gente passar. Tentamos de várias formas convencer e não conseguimos, porque você tinha que convencer ele ganhando numa queda de braço. E a Uhum, gente pensou em tudo, menos na queda de braço. Depois de quase 40 minutos, a gente decidiu gerar a iniciativa e bater no anão para passar. Só que o uhum. mestre ficou bolado, deixou o anão extremamente forte, matou todo mundo, a gente morreu porque a gente não sabia que tinha que passar pelo anão na queda de braço. Uhum. Então, assim, já tive experiências do mestre falando: se vocês não seguirem esse caminho, do jeito que eu quero, ou vocês vão ficar parados olhando pra minha cara, ou eu mato todo mundo. Cara, é um jeito de mestrar, tá? É um jeito de mestrar. É mais direcionado, mas é uma forma de mestrar. Não curto muito, cara. Eu acho que pratico o desapego, né? Pratico o desapego, fica de boas. É isso aí, cara. Porque é conjunto. Se a pessoa não tem um caminho alternativo e ela só pode ir no teu caminho, não é conjunto, né? Você é simplesmente um personagem que tá vendo as coisas acontecendo. Você tá num videogame, entendeu? É isso aí. E até videogame tem um monte de alternativa, tipo Baldur's Gate. Baldur's Gate, meu, você tem um milhão de coisas que você pode fazer, do jeito que você quiser fazer, do caminho que você quiser fazer. Então é isso, cara. Aprenda a desapegar e improvisar, que eu acho que vai ser muito mais legal pra ti e pros teus jogadores, né? Ah, sim, com certeza. Então eu acho que, mesmo que você queira se profissionalizar como mestre, muitas coisas que foram trazidas aqui, é interessante você já começar a já pensar. O desapego, preparo, a condução, a conversa, porque, querendo ou não, RPG é um jogo, é um role and play game. Então, tem que ter a diversão por coisas. Mas se você estuda minimamente e se aprimora, você consegue intensificar a sua diversão e a diversão das pessoas que estão jogando com você. Cara, assim, ó, eu sempre penso, é tudo baseado no teu contexto e onde é que você está inserido. Se teus amigos são da zoeira, ninguém quer preparar nada e o mestre vai no improviso e foda-se a aventura, tá ligado? E vai, e tá me tirando as paradas da bunda e o cara chama, sei lá, o cara chama Pinto Silva, outro cara chama Saco Silva, não importa. E a galera tá se divertindo, fechou, cara, tá tudo certo, é isso aí. Mas se a galera gosta de preparar, gosta de um lore, gosta de roleplay, é todo tipo, sabe, gosta de uma coisa mais preparada e tá se divertindo, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que é entender onde é que tu tá e onde é que você deveria estar. Se você tá no grupo que você deveria estar, que você se diverte, tá tudo certo, cara. Se não é teu grupo, beleza, acha um outro, sabe? Eu acho que a premissa básica da RPG é essa. Como você quiser jogar, vai ter uma forma de você se divertir. O que importa é achar o teu grupo que você se encaixa direitinho e que você fica feliz, cara. Eu acho que realmente é esse ponto mesmo. Porque, claro, você pode fazer cursos, ver vídeos, aprender tutoriais, tem diversos canais aqui que são focados em ensinar coisas, outros são mais a questão de entretenimento, mas até mesmo no caso,
o Noite de Jogo não é pelo menos os vídeos de campanha, não sai para você aprender. Mas não deixa de você aprender a jogar vendo a galera jogando, que são ótimos exemplos, são jogadores maravilhosos, e você consegue também aprender um pouco por osmose, vendo o João mestrando a maneira como ele descreve X, como ele intensifica naquilo. Então eu acho que também, mesmo com o entretenimento, o saber ver e saber usar também é uma forma de você enriquecer, até mesmo no entretenimento. Ah, com certeza, né, cara? E assim, a gente aprende por várias formas. A gente aprende lendo, a gente aprende escutando e a gente aprende vendo, né? E com certeza a parte visual da gente estar vendo alguma coisa é muito importante. E a gente, cara, que coisa mais irada do que você ver uma aventura, algum personagem fazendo uma ação e você na tua mesa copia na cara dura. Eu vou fazer a mesma coisa que o cara fez. Não tem problema não, é isso aí, cara. Copia, faz a mesma ação, faz um personagem parecido. Não é uma coisa, não tá sendo errado, entendeu? É o teu aprendizado. E claro, se você gosta disso, você quer se envolver, tu quer aprender mais sobre RPG, sobre como narrar, sobre como criar história, cara, tem muito material para você achar, cara. Eu até vou dar uma dica boa, procura canais e procura vídeos que vão trazer conhecimento para ti que não são nada a ver com RPG ainda, só sobre história, ou só sobre desenvolvimento, ou só sobre narrativa. E você pega tudo isso e você consegue levar para RPG, cara. Então, se tu curte mais esse lado, cara, meu, vai lá, né? É um hobby, né? Você pode ir pra onde você quiser, cara, né? Ninguém tá te cobrando nada, ninguém tá te. Não tem uma pressão de trabalho, vamos dizer assim. O nosso é um pouco diferente, mas não existe essa pressão no teu dia a dia, então vai lá pro lado que você quiser, cara. E essa é a parte boa, cara. É ir atrás, gostar, desenvolver no hobby, ler mais, descobrir um mundo novo, ou criar o próprio mundo. Essa é a parte que eu gosto mais, cara. Sim, eu acho incrível, tanto que eu tenho um canal inteiro só de criação de mundo, então eu adoro esse tipo de coisa. E assim, e realmente, um, às vezes me perguntam, nossa, Rafa, como você consegue ter 500 vídeos sobre world building? Porque, cara, qualquer coisa pode virar. No caso, por exemplo, eu tenho um conhecido que está me alugando para eu chamar ele para o canal para participar. Ele trabalha como adestrador de cães e ele tá começando a mestrar RPG agora. E assim, o cenário dele, ele deu um foco maior para os Rangers, que tem essa coisa de domar animais, porque ele, como tem o conhecimento com os cachorros e os gatos, ele criou uma classe nova chamada Domador, que ele utiliza desse conhecimento que ele já tem. Então você consegue, então assim, qualquer coisa pode se tornar um conhecimento que vai aprimorar a sua jogatina de alguma forma. Você é administrador, você é médico, você é advogado, você é pedreiro, você consegue colocar na mesa coisas que você já sabe que não são necessariamente RPG. Cara, e assim, assim como qualquer coisa muda o mundo, pequenas coisas mudam o mundo também, né? Eu adoro, por exemplo, eu gosto muito de Casa do Dragão. E o simples fato de eles terem dragões já muda tudo, tá ligado? Claro que dragões é macro, né? É uma coisa bizarra, mas o dragão muda tudo. O fato de dragões serem coisas que as pessoas montam, muda tudo. E eu gosto muito do exercício, que é um pouco mais simples, que é você pensar o que mudaria no nosso mundo se a magia fosse como é no mundo de RPG. Porque, cara, não existe mais doença, tá ligado? Não existe isso, não tem mais doença. É só, claro, se a pessoa tem dinheiro para pagar um clérigo que tenha magia e tal, mas o cara vai lá e o cara tem um remover maldição. Ou seja, eu adoro Waterdeep, né? Que é em Forgotten Realms. Waterdeep é uma cidade que é bem mágica, né? Então, quando eu mestrei Waterdeep, eu descrevo que existe uma guilda dos Lamplighters, seria dos caras que cuidam dos lampiões das ruas, né? E essa guilda é uma guilda de magos. Eles não são uma guilda de pessoas que trabalham com óleo, porque se existe magia, que existe uma magia chamada chama contínua, essa guilda são magos que se especializaram em fazer essa magia e por algum motivo de alguém roubar o item, alguém tirar alguma coisa, esse cara vai lá e conjura de novo essa magia de chama contínua e vai lá e coloca na rua. Então todos os postes são eliminados por essa chama contínua que está protegida e é uma guilda de magos que faz isso. Então, ou seja, é tão simples quanto isso e você pode evoluir tanto quanto isso. Quanto mais mágico você consegue, entendeu? Quanto mais mágico você consegue colocar no dia a dia.
tanto na agricultura, tanto no transporte, cara. Imagina, quando existe teletransporte, o rei nunca mais tem que se aventurar por uma estrada se a cidade tem grana, né? É só um rei de uma cidade que não tem grana que o cara vai ter que se aventurar pela estrada. Senão ele contrata um mago mega poderoso e o cara vai lá e dá um teleporte nele e ele vai para outro lado. Inclusive, uma trama maravilhosa é um mago desse que vai fazer uma magia de teleporte e outra pessoa mexe na magia dele e rouba o rei, tá ligado? Então, quando você começa a mexer nas pequenas coisas, elas por si só vão desenrolando outras e outras e outras, e quando você vê, você mudou o mundo, tu criou tramas, tu pensou em formas de fazer aventura, só porque você pensou como que a mágica vai atuar mesmo naquele mundo, entende? E eu adoro isso, adoro essa expansão assim, acho, meu, sensacional, cara. Não, e é incrível porque tem um vídeo no canal que fala sobre a relação tecnologia e necessidade, mas nas pequenas coisas, tanto que uma vez um inscrito meu mandou assim, falou assim, Rafa, eu tô com dificuldade porque eu quero colocar centauro no meu cenário. Aí eu vou ter que transformar casa em estábulo? Eu falei, não, mas se as casas são para centauros, você precisa pensar um pouco na questão adaptabilidade do negócio, porque, tipo, é um cavalo humanoide. Então, tipo, como vai ser a cama, o banheiro? Então, assim, às vezes uma discussão, um exercício filosófico do tipo, tá, se eu tivesse 4 braços, como seria minha casa? Porque já que eu tenho 4 braços, eu posso fazer várias outras coisas. Então, às vezes, só um exercício criativo já te permite ir longe na criação de universo. É, cara, assim, ó, eu vou dizer pra ti, pega uma pessoa que tem gatos, tá? E pega a casa dessa pessoa, se essa pessoa gosta de comprar aquelas paradinhas de gato que bota na parede e tal. Cara, aquilo ali por si só é tipo assim, se você tem uma criatura que anda na parede e tal, a casa dela é 3D, entendeu? A nossa casa é 3D até onde a gente chega, né? Até a altura da gente. Mas se uma pessoa anda no teto, na parede, no teto, ela é 3D total, entendeu? Ela vai até em cima, então a casa é 100% aproveitada. Então, às vezes, se você tem uma casa que é de uma criatura dessas que escala super bem ou anda na parede, a entrada da casa pode ser em cima, entendeu? Embaixo não tem nada, a pessoa entra por cima e depois desce pra dentro da casa. Dá pra pirar muito, cara. Eu gosto muito dessas coisas porque geralmente elas trazem coisas legais para as pessoas refletirem. E quando eu faço o mundo e quando eu crio história, eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Eu gosto que as coisas façam sentido. Eu acho legal que pensar nessas desdobramentos, sabe? E isso é bem, eu acho bem interessante porque geralmente me dá ideia de aventura. Geralmente me dá ideia de uma criatura, de um desafio, só para pensar em alguma funcionalidade diferente do mundo ou alguma coisa assim. Sim. Aí eu até queria, a gente poderia continuar um tempão, mas como eu tenho direito a 2 entrevistas, eu vou deixar algumas coisas aqui separadas para a gente conversar na próxima, porque Uhum. senão também, para ter sempre desculpa para falar assim, puta, Daniel, a gente não terminou, vou ter que te chamar de novo, então, com isso. Tranquilo. Então, assim, para a gente terminar com chave de ouro, eu vou fazer um bate-bola jogo rápido, onde eu vou Tá bom. desafiar você e você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá ok. Perfeito. Você está atravessando uma ponte e ao passar por cima da ponte, que não é muito comprida, mas você vê que o arco da ponte está muito alto. O que tem nesse rio que faz com que a ponte seja mais alta do que comprida? As margens. Cara, o que tem nesse rio que faz com que as. Tá, é a primeira coisa, né? Primeira coisa, então, vamos lá. Me parece que é um rio que ele muda de altura com o tempo. Talvez, alguma coisa assim. Ou ele fica muito. Ou é um rio que tem muito destroços passando por ele, sabe? Alguma coisa assim. Então o fato dela ser alta é pra quando estiver carregando uma árvore, alguma coisa assim, ela não bater na ponte, entendeu? Uma proteção pra ela. Ou até a gente tem embarcação passando por ali. Perfeito. Você está andando numa floresta junto com os seus outros companheiros de pare. Está Uhum, numa floresta até que você encontra um tronco de uma árvore que parece que existe como se fosse um buraco de esquilo, só que uhum. esse buraco de esquilo parece que foi entalhado de uma outra forma. Que forma é essa que está entalhada na árvore? Posso escolher? À vontade, primeira coisa que vem na sua cabeça. Quadrado. 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 Uma forma não natural. Não natural. Você coloca a mão dentro desse buraco de esquilo quadrado
e você retira algo que brilha. O que é isso? Algo que brilha, eu retiro uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro. E o que tá cunhado nessa moeda de ouro? Não dá pra ver, ela tá gasta. Ela tá Tá gasta do gasta. tempo. Ela tem marca de mordida, mas não tem. Não dá pra ver nada. Não é de um rei, assim. Você não consegue saber de onde é. Que reino que é. Perfeito. Você está navegando no deserto com um barco à vela que meio que flutua na água porque os ventos do deserto empurram. Até que você chega e por tá muito calor parece que tá meio criando uma ilusão de alguma coisa. O que você vê nessa ilusão do calor do deserto? O que eu vejo nessa ilusão, uma cidade. Uma cidade com torres altas e com. Que é uma cidade construída em volta de um lago. Perfeito. Você está você está andando com a sua galera na rua, numa estrada, e você está se aproximando de um certo local que você faz anos que você não volta para esse local, que se chama Cidade de Ladon. No caso, mais Passagem de Ladon. O que te chamou para que você voltasse para a Passagem de Ladon? Ah, o que me chamou a comida. A comida da taverna. A comida da taverna. Perfeito. Então, pessoal, esse foi Dan Daniel Sabote do Noite de Jogo. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, Daniel, muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir bater um papo aqui com a gente. Então, suas condições finais e o seu jabazinho. Cara, consideração final, siga a gente, siga os dois canais. Se você tá vendo aqui e você não segue nenhum dos dois canais, segue os dois canais, não custa nada para vocês e pra gente significa um monte. Eu trabalho lá no Noite de Jogo, né? A gente desenvolve, a gente faz aventura, a gente tem uma campanha lá, a gente tem outros vídeos também que a gente fala sobre RPG. E, cara, o Jabá já foi, a conversa inteira é um Jabá, né? A gente falou um monte aí, então não tem mais por que falar. E a única coisa que eu vou te dizer é, se você ainda não mestrou, dá uma chance e mestra que você não vai se arrepender. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto as redes sociais quanto o canal para vocês lá seguir bonitinho. Deixarei a playlist do Noite de Jogo para vocês irem acompanhando e se divertindo. Obviamente, como o Dan comentou, ainda estão em processos para a próxima temporada, mas já segue os caras, já vê tudo certinho para quando lançar o primeiro episódio vocês já terem já tudo bonitinho, tudo certinho e obviamente acompanhando todos os backgrounds que foram surgindo. Beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os seus músicos cada vez mais incríveis. Valeu!